Salve Maria. Salve Maria. Hoje eu queria comentar um trecho do Evangelho que talvez seja uma das mais difíceis de interpretação da gente entender, que é quando Jesus fala, para a gente dar a outra face. Na verdade, não é nem um comentário meu, eu só queria repassar uma reflexão de um padre que eu vi algumas semanas atrás. Para mim foi a melhor explicação que eu já vi até hoje desse Evangelho. Então, o trecho do Evangelho diz, é de Mateus, capítulo 5, versículo 38 e 42. Quanto ao que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, não enfrenteis o que é malvado, pelo contrário, se alguém dar a outra face, a face direita, oferece a esquerda. Essa lei do olho por olho, dente por dente, era chamada lei do talião, era a lei que vigorava antes de Cristo, que era mais ou menos você ter o direito de responder uma ofensa na mesma proporção, vamos dizer assim. Se a pessoa te agredia com um soco, você tinha direito de responder com o mesmo soco. Se era xingado, você respondia do mesmo jeito. Isso é um absurdo se comparado à lei da fé cristã, que é o perdão, o amor e o inimigo. Mas essa lei, ela já é um melhoramento do que havia antes disso, que antes disso imperava a barbárie, que a gente chama, É a resposta desproporcional. Às vezes a pessoa te olhava torto, às vezes a pessoa te olhava torto, você já batia nela. Às vezes a pessoa estava te devendo 10 moedas, o outro apanhava a casa. Às vezes o outro fazia uma ofensa e o outro já respondia literalmente matando as pessoas. E se a gente reparar, infelizmente parece que o mundo de hoje já voltou a isso, A quantidade de coisas que a gente vê desproporcionais, mesmo de assassinatos, às vezes por dívidas, essas coisas. Então, apesar de ser estranho para nós, essa lei do olho por olho, dente por dente, é um melhoramento da lei antiga. Nem era lei, na verdade era falta de lei da barbárie. Por isso, hoje em dia, quando a gente vê uma coisa muito horrível, a gente chama de barbaridade. Mas Jesus veio trazer a lei do perdão, ao amor ao inimigo, que é a perfeição, da caridade. Então, quando Jesus fala dessa questão de dar outra face, não quer dizer que a gente não tem o direito de buscar justiça. Até comentei isso já em outra instrução aqui. Se alguém recebe uma ofensa, ela tem o direito e muitas vezes o dever de buscar justiça. Seja no diálogo, seja dependendo se for uma questão de lei, ir atrás das leis. Isso é uma questão de justiça e todo mundo tem o direito e muitas vezes o dever de fazer. Eu tenho direito quando é algo comigo e principalmente quando é algo com outra pessoa de que eu tenho alguma responsabilidade, eu tenho o dever de buscar justiça. Um exemplo bem claro, se acontece algo com a minha família que recebe uma ofensa, por exemplo, filho, mãe ou o que for, além do direito, eu tenho o dever de buscar justiça sobre aquilo que aconteceu. Alguém ofende um filho, por exemplo, eu tenho o dever de reparar que aquilo aconteceu de algum modo. E também um outro que a gente, às vezes, é o que menos é falado. Quando existe alguma coisa que ofende a sociedade em si, o funcionamento da sociedade, vamos dizer, seja num modo mais amplo, seja mais próximo. Por um exemplo muito claro. Se eu sei de um crime e eu tenho provas de que aquilo aconteceu, eu tenho o direito e o dever de denunciar aquilo, mesmo que seja de forma anônima. Um exemplo muito claro. Vamos supor que eu estou na empresa e eu descubro que um funcionário está roubando a empresa e eu tenho provas daquilo. Mesmo que de forma anônima, eu tenho o dever de denunciar aquilo, porque aquilo não vai afetar só a empresa, vai afetar todo mundo em volta. Os empregados, vamos supor que seja um rombo muito grande, que chega ao ponto de ter que mandar funcionários embora, atrasar salário. Então, aquele dano de uma pessoa sozinha vai prejudicar muita gente. Então, além do direito de eu ter aqui, eu tenho um dever. Essas duas, se vocês repararem, quando eu falei da ofensa pessoal, eu só falei de direito. E da ofensa a outras pessoas, eu falei dever. Aí que vai entrar essa resposta do dar a outra face. Quando eu recebo uma ofensa, eu tenho o direito, se eu quiser, de não responder aquilo. Isso é dar outra face. Quando eu tenho o direito a fazer um ato de justiça, mas por uma vontade minha, eu não quero responder.
mas só que quando eu não quero responder por um propósito maior. Se for uma ofensa a outra pessoa, eu não tenho esse direito. Eu não posso, por exemplo, o meu filho foi ofendido, não, eu vou deixar para lá e oferecer em outro propósito. O que seria esse propósito? Primeiro, por exemplo, dar um exemplo bem prático. Vamos supor que uma pessoa falou alguma coisa que você não gostou. Eu percebo que se eu responder aquilo ali, vai virar uma bola de neve de discussão. Então, às vezes, é melhor para a situação, fica melhor nem responder aquilo ali. Isso é um propósito bom, mas ainda é pequeno. Mas o grande propósito é o que eu comentei muito na reunião passada, a oração e os atos de reparação. Quando eu faço algo de penitência e ofereço a Deus aquilo ali, eu estou fazendo um ato de reparação. Mês passado a gente rezou muito, porque a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, né, ela é toda dedicada à reparação ao Sagrado Coração de Jesus, né, às ofensas que são cometidas a Deus. Se eu amo a Deus, eu quero fazer coisas que reparem as ofensas feitas a Ele. E uma das coisas que a gente pode oferecer são penitências. E esse dar a outra face, não responder a uma ofensa, é uma penitência que eu posso fazer. Então, o dar a outra face é isso. Eu tenho o direito de buscar um ato de justiça, mas eu abro mão de buscar aquilo. Igual o exemplo, por exemplo, uma pessoa falou uma coisa que eu não gostei, eu tenho o direito de dialogar com ela, falar, isso aqui eu não gostei, se foi injusto, mas se eu quiser eu posso abrir mão daquele ato de justiça e oferecer a Deus como penitência. Eu já não posso oferecer isso se for um ato de dever com outra pessoa, por exemplo. Se alguém ofendeu a minha família, eu não posso simplesmente dizer, não, eu vou deixar isso para um lado e oferecer isso em penitência. Ou se for um crime contra a sociedade, aí não, porque envolve mais pessoas. Você não tem direito sobre a ação dos outros, mas você tem direito sobre a sua própria ação. Então, resumidamente, isso tudo é o que eu dar outra face a isso. Quando acontece uma ofensa ou injúria contra mim, eu tenho direito a buscar justiça, mas eu abro mão daquilo para oferecer em algo, um propósito maior. Seja evitar uma discussão que vai virar uma bola de neve, que todo mundo já passou por isso, né? Começa com uma coisinha, outro responde, e daqui a pouco virou aquela bagunça toda, depois você percebe, se eu tivesse deixado aquilo quieto, não era um mal muito grande, a gente podia passar direto. E o grande propósito é você oferecer isso em ato de reparação. Jesus, ele fez essas duas coisas na paixão. Naquele momento que ele estava sendo interrogado, um soldado bateu nele, mas ele respondeu ao soldado, por que você está me batendo? Não fiz nada de errado. Ele buscou a justiça, mas ao mesmo tempo, na maioria dos atos, ele fez essa questão da reparação, né? A maioria, todas as ofensas outras que ele recebeu, né, ele levou aquilo em silêncio, e toda a paixão é um ato de reparação a Deus Pai, né? Tudo que Jesus sofreu por nós foi por causa dos pecados que Deus sofreu. Deus em Jesus mesmo, mas o Pai e o Espírito Santo. Então, toda paixão é um ato de reparação. Só para complementar, para terminar, que isso toca muito no tema do perdão e do amar os inimigos, né? Que é talvez o preceito da fé cristã mais difícil de se viver. Às vezes, muitas pessoas, né, todos nós, quando sofremos uma injúria, a gente tem Quando a gente sofre uma injúria, a gente tem aquele pensamento, mas eu não consigo perdoar, eu não tenho força para perdoar. E realmente não tem. Ninguém tem força para perdoar. Você precisa da graça de Deus. O primeiro ponto para perdoar uma pessoa, uma injúria, é a graça, a ação da graça de Deus. Jesus diz no Evangelho, né? Sem mim nada podeis fazer. É nada mesmo. Nenhum ato de bondade a gente consegue fazer sem a ajuda da graça. Um exemplo só para especificar como é a ação da graça em nós. Todo mundo que já deve ter passado, com certeza, situações na vida, situações difíceis, que depois olhou para trás e pensou assim, né? Como é que eu consegui passar por aquilo? Eu não tinha nenhuma força humana para ter conseguido vencer aquilo. E realmente não tinha força humana. Essa vitória que a gente tem de ficar em situações difíceis e depois lembra que não tinha forças humanas, isso é uma ação da graça, é uma ação sobre-humana.
A graça, ela é a ação de Deus na nossa vida. E isso é sobre-humano. Nós temos força humana. Toda a ação de Deus é uma força sobre-humana. Então, o perdão, a gente vai conseguir só com uma força sobre-humana, com a ação de Deus. E é tão importante isso, né, que Jesus deixou na própria oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É um preceito muito forte e principal. Eu já vi vários padres dando esse conselho, né? Quando a pessoa tem dificuldade no perdão, é sempre o mesmo caminho. Primeira coisa, sempre comparar a nossa vida com a de Cristo. Esse é o preceito, por isso a gente é chamado cristão, porque ele está tentando. São Paulo dizia, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Primeiro passo, a gente tem muita tendência a, quando não quer perdoar, o quê? Achar que aquilo foi tão grande que não tem perdão. Mas se a gente comparar com o que Cristo perdoou de nós, né, é muito pequeno. A gente se compara com a outra pessoa, mas o correto é nós a gente se parar com Jesus. Qualquer ofensa que a gente tenha sofrido é muito pouco perto do que Ele nos perdoou. Às vezes, aquele ato que a pessoa cometeu com nós foi uma coisa de um ponto da vida, mas Jesus perdoa toda a nossa vida se a gente quer se arrepender. Sábado passado teve a missa aqui dos idosos, surgiu um assunto, o padre Genivaldo comentou que uma pessoa uma vez foi aconselhar com ele, a pessoa própria falou que tinha 50 anos que ela não conseguia perdoar uma pessoa. E pelo que o padre falou, parece que essa pessoa não queria perdoar. Eu fiquei pensando, imagina 50 anos, ela moldou toda a vida dela em torno de uma mágoa. Aquela mágoa dela se tornou o Deus dela. Então, como isso é perigoso, né? Até uma comparação que eu vi um outro padre falando uma vez, esse largar, né, aquela mágoa, é como se você tivesse preso num trilho de trem só pelo sapato. E o trem está vindo. A única coisa que você precisa fazer para você estar livre é largar o sapato, e você vai embora. Então, quando a pessoa fica presa nessas mágoas, sem perdão, é isso aí que o padre falou ali. Você molda toda a sua vida em torno daquilo ali. E o outro passo que eu já vi muitos padres falarem é primeiro você tem que querer. Se você não querer perdoar, não tem como. Mas você aceitar que você não tem forças e começar a pedir a Deus essa força. Você não precisa nem nomear quem você precisa perdoar, é só pedir todo dia, nas suas orações, né? Pedir a Deus que você precisa da graça de saber perdoar, de perdoar. Com os poucos, você pode até colocar o nome da pessoa, o coração vai amolecendo, vamos dizer assim. E isso entra com o preceito de amar os inimigos, né? Amar é querer o bem da outra pessoa. E o maior bem que existe é a salvação da alma. Então, se você tem aquela mágoa com outra pessoa, você começa a rezar pela salvação dela, pelo bem dela. Isso é amar o inimigo. Em muitas situações, você nem vai conseguir ter contato com ela mais na vida. Por outras questões, mas o próprio fato de você querer o bem dela, e o bem maior que a conversão, você já está fazendo a sua parte. E o julgamento nosso, quando a gente for julgado perante Deus, a gente não vai ser julgado pelo que o outro fez, a gente vai ser julgado pelo que a gente fez. Se o outro lado não está querendo consertar a situação, é um problema dela com Deus, mas eu quero consertar a minha situação com Deus, e esse é o principal. Então, resumindo tudo isso, o propósito de dar a outra face é quando eu abro mão do meu direito de justiça por um propósito maior. E o caminho do perdão é sempre esse, né? Querer o bem do outro e principalmente querer o meu bem.